Seja muito bem-vindo ao canal Origem Oculta, Entre os Mundos. Este é um espaço onde a história, a teologia e o mistério se encontram para revelar o que muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos. Então, antes de nos aprofundarmos nessa discussão emocionante de hoje, eu quero trazer a você, nosso ouvinte, um resgate essencial dessa saga. Vamos relembrar juntos os detalhes de como tudo aconteceu. E fique atento! Logo após esse resumo, nós voltamos para trocar uma ideia e reconstruir essa história sob uma ótica totalmente diferente, explorando ângulos que talvez você nunca tenha imaginado. Vamos lá! Hoje, deixamos de lado a correria do mundo moderno para caminhar sobre as areias antigas do Oriente, rumo a um dos dramas mais perturbadores e profundos da experiência humana. Vamos falar sobre o enigma do sofrimento. Vamos falar sobre Jó. Para entender a dimensão dessa tragédia, precisamos primeiro esquecer a imagem simplificada da paciência. A história de Jó não é um conto de fadas sobre aguentar problemas calado. É um campo de batalha cósmico, intelectual e espiritual. Estamos na terra de Uz, num período muito antigo, provavelmente a era patriarcal, talvez contemporâneo de Abraão, séculos antes de Moisés receber os 10 mandamentos. Lá vive um homem que é descrito como o maior de todos os orientais. Jó não é apenas rico, ele é um magnata do mundo antigo. Possui milhares de ovelhas, camelos, juntas de bois e uma família numerosa e feliz. Mas o texto faz questão de destacar algo mais valioso que seu ouro: sua integridade. Jó é um homem que teme a Deus e se desvia do mal, agindo como sacerdote de sua própria casa, oferecendo sacrifícios preventivos pelos seus filhos. Ele vive no ápice da bênção humana, prosperidade material alinhada com paz espiritual. Porém, a narrativa bíblica faz algo que nenhuma outra literatura antiga fazia. Ela rasga o véu da realidade e nos leva para uma cena que acontece numa dimensão invisível. O cenário muda da poeira de Uz para o tribunal celestial. Ali, os filhos de Deus, seres angelicais, se apresentam ao Criador. E entre eles surge uma figura sombria, o acusador, ou no hebraico, Ha-Satan. É crucial entender que, neste contexto, ele atua como um promotor de justiça do cosmos, aquele que percorre a Terra para testar a veracidade das coisas. E é o próprio Deus quem inicia o debate, perguntando: "Você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na Terra." O acusador, com sua frieza lógica, lança então a pergunta que define todo o livro, e talvez toda a nossa fé. Ele diz: "Por acaso Jó teme a Deus de graça? Você colocou uma cerca de proteção ao redor dele. Você abençoou tudo o que ele toca, mas estenda a mão e tire o que ele tem, e ele certamente amaldiçoará o Senhor na sua própria face." A acusação é brutal. Satanás está dizendo que o amor humano por Deus é mercenário. Ele afirma que nós só amamos a Deus pelos benefícios que ele oferece, e não por quem ele é. O desafio está lançado. Deus, para provar que a fé genuína pode existir sem suborno, retira a proteção. A aposta cósmica começa, e Jó, lá embaixo na terra, não faz a menor ideia de que seu nome está sendo debatido nos céus. O que se segue é um roteiro de filme de terror. Em um único dia, a vida de Jó é desmantelada. Um mensageiro chega ofegante: "Jó, os sabeus atacaram e levaram os bois e jumentos e mataram os servos à espada." Enquanto ele ainda falava, chega outro:
fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. Enquanto esse falava, outro entra. Os caldeus formaram 3 bandos e roubaram os camelos. Jó perdeu sua fortuna em minutos, mas o golpe de misericórdia ainda estava por vir. O 4º mensageiro traz a notícia que nenhum pai deveria ouvir. Seus filhos e filhas estavam banqueteando na casa do irmão mais velho. E eis que um grande vento do deserto atingiu os 4 cantos da casa. E ela desabou sobre os jovens. Todos morreram. O silêncio que se abate sobre a alma desse homem é inimaginável. Jó se levanta, rasga o manto, raspa a cabeça em sinal de luto profundo e se prostra em adoração. Ele profere a frase que ecoa pela eternidade: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó passa no primeiro teste. Ele sente a dor, mas não blasfema. Contudo, o drama não acaba. O acusador volta à presença de Deus e exige mais. Ele quer tocar na pele, na carne, na integridade física de Jó. A permissão é dada com uma única restrição: poupa-lhe a vida. Jó é então ferido com úlceras malignas, da planta dos pés ao alto da cabeça. A doença é humilhante, dolorosa e repugnante. O homem que se sentava nos portões da cidade para julgar causas nobres, agora sai para o depósito de lixo, sentando-se sobre as cinzas. Ele pega um caco de telha para raspar as feridas que purulam. É nesse cenário grotesco que sua esposa, destruída pela perda dos 10 filhos e vendo o marido apodrecer vivo, chega ao limite. Ela não é uma vilã. Ela é o retrato do desespero humano. Ela diz: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela quer o fim do sofrimento, mesmo que o preço seja a morte. Mas Jó recusa. Ele aceita receber o mal da mão de Deus, assim como recebeu o bem. Então, entram em cena os 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. Eles viajam de longe e, ao verem Jó irreconhecível, choram e rasgam suas vestes. Eles sentam-se com ele no chão por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra. Talvez esse tenha sido o único momento em que foram verdadeiramente amigos. Porque assim que Jó quebra o silêncio para amaldiçoar o dia de seu nascimento, os amigos começam um massacre teológico. O debate que ocupa a maior parte do livro é fascinante e frustrante. Os amigos defendem a rígida teologia da retribuição. A lógica deles é matemática. Deus é justo. Deus recompensa o bem e pune o mal. Jó está sofrendo terrivelmente. Logo, Jó pecou terrivelmente. Eles pressionam Jó a confessar crimes ocultos. Eles tentam defender a honra de Deus acusando o sofredor. Para eles, o sofrimento é sempre prova de culpa. Mas Jó é um rebelde sagrado. Ele se recusa a mentir para aliviar a tensão. Ele sabe que não é perfeito, mas sabe que não cometeu nada que justifique tamanha destruição. Jó grita, chora e argumenta contra a teologia dos amigos. Ele aponta para o mundo real, onde tiranos vivem até a velhice em paz, enquanto justos sofrem. A conta dos amigos não fecha. No auge de sua angústia, Jó para de falar com os amigos e começa a intimar o próprio Deus. Ele pede um tribunal. Ele clama por um árbitro, um mediador que pudesse colocar a mão sobre ele e sobre Deus ao mesmo tempo. Sem saber, Jó está ansiando pelo Messias, o Redentor que faria essa ponte milênios depois.
Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quando o debate se esgota e o jovem Eliú também dá sua opinião, algo sobrenatural acontece. O céu escurece, o vento começa a girar. Deus não envia um anjo nem uma visão. O próprio Criador desce num redemoinho, num furacão de poder. Jó queria respostas. Ele queria saber o porquê. Mas Deus, em sua soberania, não lhe dá explicações. Deus não diz: olha, Jó, teve uma aposta com o acusador lá em cima. Não, Deus responde com perguntas. A não resposta divina é a poesia mais sublime da Bíblia. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Dize-me se tens entendimento. Deus leva Jó para uma viagem alucinante pelo cosmos. Ele fala sobre a arquitetura das estrelas, as comportas do mar, o instinto dos animais selvagens. E então, Deus apresenta dois monstros primordiais: o Behemoth, a besta da terra, e o Leviatã, o dragão do caos marinho. Ao mostrar o Leviatã, uma criatura que cospe fogo e que nenhum anzol humano pode prender, Deus está ensinando uma lição profunda. O universo não é uma máquina doméstica e segura. O mundo é selvagem, complexo e contém forças de caos que só o Criador pode domar. Deus está dizendo: Jó, você quer gerenciar a justiça moral do universo, mas você não consegue nem chegar perto do Leviatã. Confie em quem controla o caos. A presença de Deus no meio da tempestade muda tudo. Deus não justificou o sofrimento, mas revelou sua majestade. Jó percebe que sua visão era pequena demais. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A cura de Jó não veio de uma resposta lógica, mas de um encontro pessoal. Ele encontrou paz no meio do furacão, antes mesmo de ser curado. O epílogo da história é surpreendente. Deus se volta para os amigos religiosos e diz que está irado com eles, pois não falaram a verdade como Jó falou. Isso é chocante. Deus preferiu a honestidade brutal e as dúvidas de Jó do que a teologia correta, mas sem amor dos amigos Jó. O sofredor tem que orar pelos seus acusadores para que eles sejam perdoados. E então, o Senhor muda a sorte de Jó. Sua saúde retorna, seus bens são restaurados em dobro. Ele tem outros 10 filhos e vive para ver até a 4ª geração de seus descendentes. Mas a cicatriz da experiência permanece. Os primeiros filhos não voltam. Eles esperam na eternidade. A dor não foi apagada, ela foi ressignificada. A história de Jó nos deixa com uma verdade desconfortável, mas libertadora. Deus não é uma máquina de venda automática onde inserimos obediência e sacamos bênçãos. A fé verdadeira não é um contrato comercial. A fé verdadeira é a confiança inabalável em Deus, mesmo quando o mundo desaba, mesmo quando o céu está em silêncio, mesmo no escuro. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Que a história desse patriarca te inspire a buscar não apenas as mãos de Deus, mas a face de Deus. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe essa reflexão. E lembre-se, seja no vale da sombra da morte ou nos pastos verdejantes, o princípio final permanece inalterado. Ninguém vai ao Pai, senão pelo Filho. Nossa, meu Deus, que história, hein? É realmente impactante. Agora, vamos falar um pouco sobre tudo isso. Todo mundo já ouviu, até usou aquela expressão ter a paciência de Jó. Né? A gente logo imagina um homem assim, sentado, suportando tudo em silêncio.
Exato, uma imagem bem passiva. Mas olha, mergulhando no material que a gente tem hoje, uma análise chamada Origem Oculta, a sensação é bem outra. Esquece a lição de moral. A história parece muito mais, sei lá, um filme de terror psicológico, daqueles que te deixam pensando à noite. É uma descrição perfeita. E o nosso objetivo hoje, usando essa análise, é justamente explorar um dos maiores mistérios da humanidade, que é o enigma do sofrimento. Certo. E o livro de Jó, no cânone hebraico, é a obra que encara essa questão de frente, sabe? Ele se propõe a desafiar uma das nossas ideias mais básicas e até confortáveis sobre justiça. Aquela ideia de que coisas boas acontecem para pessoas boas e coisas ruins para pessoas más. A origem oculta nos guia por essa desconstrução total. Ok, vamos analisar isso então. Para começar, quem era Jó? Porque a análise deixa bem claro que ele não era só um homem bom. Não, de forma alguma. O texto descreve ele como o maior de todos os orientais. A gente está falando de um magnata, um bilionário do mundo antigo, com milhares de ovelhas, camelos. Uma família enorme, servos. Mas o ponto crucial, o centro da história, não é nem a riqueza dele, é a integridade. Ele era considerado moralmente impecável. Exatamente. Ele era o exemplo máximo daquela equação que a gente mencionou. Um homem bom com uma vida boa. Ele era a prova viva de que o sistema funcionava. E é por isso que ele é o escolhido para o teste. O teste definitivo. E aqui a coisa fica muito, muito estranha. A história não começa na Terra com o sofrimento do Jó. Não, ela começa numa cena que parece uma reunião de diretoria no céu. Um tribunal cósmico. Isso. Estão lá Deus, os filhos de Deus, e no meio deles uma figura chamada o acusador. Em hebraico, Hassatã. Sim, e Deus parece orgulhoso de Jó, quase se gabando, né? Você viu meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. E é aí que o acusador, o Hassatã, entra em cena. E um ponto que a origem oculta bate bastante na tecla é que Hassatã não é um nome próprio, tipo Satanás, o diabo de chifres e tridente. Não é o nome dele. É um título, um cargo. Ele é o promotor de justiça do cosmos. A função dele é testar a integridade, encontrar as falhas. Ele não é o oposto do bem, mas uma parte do sistema divino que questiona. Um promotor. Nossa, essa perspectiva muda tudo. Ele não é a fonte do mal, mas o advogado de acusação. Exato. E ele lança um desafio direto para Deus, que soa quase como uma ofensa. Claro que ele te serve. O Senhor paga bem por isso. Construiu uma cerca de proteção em volta dele. Mas tira tudo que ele tem. E eu garanto, ele te amaldiçoa na sua cara. A fonte até levanta uma questão que incomoda. Isso não soa como uma aposta bem cruel, usando a vida de um homem como ficha? Soa, e a intenção do texto é nos deixar desconfortáveis. A questão central da Teodiceia, que é essa tentativa de justificar a bondade de Deus diante do mal, é colocada na mesa. A fé humana é genuína ou é só interesse? É isso. A devoção só existe quando tem recompensa. Para testar essa premissa universal, a tal cerca de proteção divina sobre Jó é retirada. Deus essencialmente diz ao promotor: ok, ele está nas suas mãos, faça o teste, mas o preço desse teste é impensável. Num único dia, Jó perde tudo. Seus bois, jumentos, ovelhas, camelos, todo o império financeiro dele dizimado. E no mesmo dia, a notícia mais devastadora. Uma ventania derruba a casa onde os 10 filhos dele estavam festejando e todos morrem. E como se não bastasse, na segunda rodada do teste, a própria saúde dele entra em colapso. Feridas terríveis, da cabeça aos pés. A imagem que a análise descreve é brutal. Ele sentado nas cinzas, raspando as feridas com um caco de telha. Essa imagem é o colapso daquele mundo organizado e nos força a fazer a pergunta que ecoa pelo resto do livro. Por quê? Por quê? Se ele é bom, por que isso está acontecendo? Cadê a justiça nisso tudo? E essa pergunta é a essência do que a nossa fonte chama de teologia da retribuição. Que é basicamente a ideia de que o universo é uma grande máquina de causa e efeito moral, certo?
A lógica do você colhe o que planta levado ao extremo. Exatamente. A gente vê isso até hoje de várias formas. A ideia de karma instantâneo, lei da atração ou até na teologia da prosperidade. Se você é bom e fiel, Deus te dá saúde e riqueza. E se está doente ou pobre? É porque tem algo errado com você. A culpa é sua. Precisamente. Era a lógica que governava o pensamento religioso no mundo antigo. Um sistema fechado, previsível e, de certa forma, reconfortante. Sim, te dá uma sensação de controle. Exato. E o objetivo do livro de Jó, como a análise argumenta, é explodir essa equação simplista. Ao permitir o sofrimento de um homem comprovadamente justo, o texto demonstra que o universo não funciona como uma máquina de venda automática de bênçãos, onde você insere uma boa ação e retira uma recompensa. A realidade é muito mais complexa. E no meio dessa dor toda, quando Jó tá no fundo do poço, chegam os amigos para consolar. Elifaz, Bildade e Zofar. Ah, os amigos. A análise descreve eles com uma ironia cortante. Com amigos assim, quem precisa de inimigos? Pois é. No início, eles até fazem a única coisa certa. Ficam em silêncio com Jó por 7 dias. Mas quando eles abrem a boca, o desastre começa. É um desastre. Sim, porque eles são os maiores defensores da teologia da retribuição. Eles representam a ortodoxia rígida, a religião sem empatia, que prefere defender a reputação de Deus a consolar um amigo. E o argumento deles é sempre o mesmo. Sempre o mesmo, repetido em dezenas de capítulos. Jó, Deus é justo, você está sofrendo, portanto você deve ter pecado. Confessa logo o seu pecado escondido para que tudo volte ao normal. E cada um tem uma abordagem, né? A análise mostra que o Elifaz, o primeiro, baseia o argumento dele numa experiência mística, uma visão que ele teve. Ele soa mais sábio, mais espiritual. Mas a conclusão é a mesma. A mesma. Nenhum mortal pode ser puro diante do Criador, onde há fumaça, há fogo, você pecou, Jó. É uma acusação velada. Exato. O Bildade apela para a tradição, para a sabedoria dos antigos. E o Zofar é um mais direto, mais brutal, basicamente chamando Jó de mentiroso. O que é impressionante é que, tecnicamente, muito do que eles dizem sobre Deus está certo. São trechos de teologia padrão. O problema não é o que eles dizem, mas como e quando. Eles aplicam essa teologia como um martelo, sem nenhuma sensibilidade. Acusam a vítima para proteger o sistema de crenças deles. E é aqui que o mito da paciência de Jó desmorona. Ele não aceita isso calado. Ele se rebela. Ele explode. Ele grita, debate, acusa Deus de ser injusto, de caçá-lo como um leão. Ele insiste na inocência dele. Eu não fiz nada para merecer isso. E a análise destaca um ponto crucial aqui. Jó prefere a agonia da dúvida honesta ao conforto de uma teologia mentirosa. Uau, isso é forte. E nesse clamor desesperado, ele pede por algo muito específico. Um Goel. E essa palavra hebraica é poderosa. Não é só um redentor. O que significa exatamente? Na cultura da época, o Goel era o parente vingador, o familiar mais próximo que tinha a obrigação legal de resgatar um parente da escravidão ou vingar sua morte. Ah, entendi. Então, quando Jó clama por um Goel, ele está pedindo que seu parente mais próximo no cosmos, o próprio Deus, venha defendê-lo da injustiça que ele sente que o próprio Deus está cometendo contra ele. Atenção, o paradoxo é gigantesco. Depois dessa longa, exaustiva batalha de argumentos, onde Jó se recusa a aceitar as respostas fáceis, ele fica sozinho com a angústia dele, gritando para um céu silencioso. Exato. E é nesse momento de silêncio absoluto que o silêncio é quebrado da forma mais dramática possível, né? Com o redemoinho. Sim. Após 37 capítulos de debate humano, o próprio Deus responde. Mas a resposta é talvez a parte mais desconcertante de toda a história. Porque ele não dá as explicações que a gente espera. Nenhuma. Ele não fala sobre a aposta com o acusador, não pede desculpas, não entrega um manual sobre o porquê do sofrimento. Vou ser honesto, lendo essa parte na análise, minha primeira reação foi de frustração. Deus aparece e, em vez de responder, começa a fazer perguntas para o Jó. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Exato. Você já deu ordens amanhã.
você pode amarrar as estrelas. E depois ele começa a descrever animais exóticos e principalmente duas criaturas mitológicas, o Behemoth e o Leviatã. O monstro terrestre e o dragão marinho caótico? Por que falar de um monstro marinho para um homem que perdeu os filhos? A primeira impressão é que Deus está intimidando Jó. Tipo, quem é você para me questionar? É essa a ideia ou a fonte nos guia para outro caminho? Essa é uma reação muito comum, e a análise argumenta que essa intimidação perde o ponto principal. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos que Deus está fazendo algo radical. Ele está elevando a perspectiva de Jó. Elevando a perspectiva? Como assim? Ao apresentar o Leviatã, descrito como um símbolo do caos primordial, uma força que nenhum humano pode domar, Deus está essencialmente dizendo: Jó, o universo que eu administro é infinitamente mais complexo, perigoso e maravilhoso do que a sua pequena equação de bem e mal. Entendi. Existem forças, como o Leviatã, que você nem consegue começar a compreender e ainda assim elas estão sob o meu domínio. Você consegue gerenciar a justiça numa escala cósmica? Então não é uma forma de dizer calha a boca, mas sim olhe para cima. A ideia é mostrar que o mundo não gira em torno do cálculo moral de um único indivíduo. Exatamente. O objetivo não é justificar o sofrimento de Jó, mas revelar a majestade e a sabedoria de quem governa um universo que contém esse sofrimento. É um convite para Jó confiar na sabedoria do Criador, mesmo sem entender os porquês. A resposta para a dor não é uma explicação, mas uma revelação. Uma revelação. Perfeito. E isso nos leva à famosa frase de Jó no final. Depois de ouvir tudo isso, ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Que mudança, né? Total. A cura de Jó, como a fonte aponta, não veio de um argumento lógico, mas de uma teofania, a manifestação divina em si. A presença de Deus foi a resposta. Isso é bem contra-intuitivo, né? A gente espera respostas. A gente sempre quer um porquê. Como a presença pode ser uma resposta para a dor. A análise sugere que a teofania recontextualiza o sofrimento. A dor de Jó não desaparece magicamente, mas ela deixa de ser o centro do universo dele. Faz sentido. Ao ter um vislumbre da imensidão, da sabedoria de Deus, seu sofrimento, por mais terrível que seja, é inserido num quadro muito maior. Ele percebe que está nas mãos de um soberano que, embora misterioso, é digno de confiança. A cura não é intelectual, é relacional. É a passagem de uma fé teórica, de ouvir falar, para uma fé experiencial. Meus olhos te veem. Entendi. E no final da história tem uma reviravolta. Deus repreende duramente os amigos e suas teologias simplistas. Sim, e diz que Jó falou o que é reto, a seu respeito. Mesmo com toda a raiva e o questionamento dele. E então Jó é restaurado. Ele recebe o dobro de tudo que tinha, mais 10 filhos, o famoso final feliz. Sim, mas a análise nos alerta para não interpretarmos mal essa restauração. Não é um pagamento pela paciência de Jó ou uma recompensa por ele ter passado no teste. Porque isso seria voltar para a mesma lógica do começo. Exatamente. Seria voltar para a teologia da retribuição que o livro inteiro se esforçou para demolir. A restauração final é apresentada como um ato de pura graça de Deus, não é uma transação. A lição final, segundo a fonte, é que a fé verdadeira não é a que nunca questiona, mas aquela que sobrevive no escuro, que se agarra a Deus mesmo na ausência de respostas fáceis. E de recompensas imediatas. Pois é, essa história toda nos força a confrontar o quão transacional a nossa fé pode ser. A análise deixa claro que a restauração final de Jó é um ato de graça, não um prêmio merecido. Certo. Mas isso nos deixa com uma pergunta incômoda, sabe? Que o texto meio que deixa no ar pra gente pensar. Se a história terminasse com Jó ainda sentado nas cinzas, sem a restauração da riqueza e da família, mas tendo encontrado paz naquela presença divina que ele experimentou, a mensagem sobre o sofrimento e a fé seria mais ou menos impactante. O que a presença de um final feliz faz com a lição central da história. Se você chegou até o final, não foi por acaso. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Comente o que você quer ver aqui. Sua participação pode revelar a próxima história.